Abram, irmãos, suas Bíblias na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, de 1 a 4. Tiago 1, versículos de 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra que foi lida, agora dá-nos, Senhor, a graça de que ela seja pregada com fidelidade, ouvida com atenção e amada de todo o coração, posta em prática para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muitas vezes nós, até mesmo sem querer, somos confrontados com pregações as mais diversas, às vezes ouvindo o rádio no lugar onde nós vamos arrumar o carro, sendo meu carro bem velhinho, isso é bem costumeiro, ou em outro lugar que nós temos e ouvimos pregações no rádio ou televisão, de pastores os mais diversos, pregadores os mais distintos, mas algo me parece, irmãos, que tem sido muito repetido, e até repetitivo, e parece que, mesmo mudando de faixas, mesmo mudando de canal, nós acabamos ouvindo as mesmas palavras. Resumindo, seria algo assim: hoje é o dia da tua vitória, hoje tudo vai ser diferente, hoje tudo será resolvido, o dia é hoje, a hora é agora, e eu declaro, eu decreto, eu mando, ordeno, ou algo nesses termos, dizendo que você chegou aqui para sair daqui com a tua resposta positiva de que o que você veio buscar, a solução para o teu problema, de fato você sairá com ela. O que me deixa perplexo é que essa pregação, ela se tornou tão comum, não importa a denominação, as mais distintas, isso está, parece que, gritando aos nossos ouvidos o tempo todo. E nesse momento nós vemos uma carência da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do ensinamento bíblico, porque vemos Tiago indo na contramão desta pregação, falando algo bem distinto, bem diferente daquilo que ouvimos tanto em nossos dias. Ele diz: se você está sofrendo, sorria. Mas não porque o seu problema vai acabar hoje, não porque o seu problema vai acabar agora, não porque nós decretamos algo especial para você nesta noite. Sabendo que o seu sofrimento tem um objetivo, e quando esse objetivo for cumprido, você será um homem melhor, uma mulher melhor, um crente melhor.
Eu vejo que se alguém com aspirações modernas chegue a uma igreja e se depare com uma mensagem assim, talvez se sinta muito tentado a ir embora. Como assim? Então quer dizer que é para eu me alegrar, porque está ruim, pode piorar, mas no final tudo será muito bom. Se não está bom é porque não chegou ao final. E alguém pode dizer, não é essa mensagem que eu busco. Nosso Senhor Jesus, seus apóstolos e seus discípulos, bem como os profetas do passado, não vinham para pregar a mensagem que nós buscamos. Vinham até o povo de Deus para pregar a mensagem que o povo de Deus necessitava ouvir. E nem sempre aquilo que a gente quer ouvir é aquilo que Deus quer nos dizer. Mas certamente o que Deus quer nos dizer é o que nós precisamos ouvir. E é nesse sentido, irmãos, que convém que nós nos atentemos a essa palavra bendita. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago é filho de Maria, mãe de Jesus, filho de José, pai terreno ou padrasto de Jesus, melhor dizendo. Esse Tiago é irmão de Judas, o mesmo que o Judas que escreveu a epístola de Judas, que também está na palavra de Deus. Tiago, que a Bíblia diz que como irmão de Jesus, não cria no Senhor. Não cria. Imagine, conviveu com Jesus, esteve com Jesus desde pequeno, teve uma vida inteira ao lado do Salvador e não cria no Salvador. Apenas depois de Jesus morto e ressurreto, Jesus vai falar com Tiago, como nós vemos no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde isso é mencionado. E quando Jesus busca então o seu irmão terreno, quando Jesus busca Tiago, então finalmente Tiago crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Tantas oportunidades ele teve anteriormente, mas nenhuma dessas se configurou de fato em conversão. Mas finalmente, no momento apropriado, ele creu em Jesus. E nós lemos Atos dos Apóstolos, e logo no início, vemos que estavam junto aos apóstolos Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, os irmãos de Jesus. Logo, Tiago e Judas estavam lá, já servindo ao Senhor. Tiago, ele não se arroga de ser irmão do Senhor. Ele se diz escravo do Senhor. Escravo de Deus, escravo de Cristo. É assim que ele se chama. Hoje em dia, há tantas pessoas que buscam títulos e nomes, para conferir-lhes autoridade. Mas Tiago não se valia do nome de irmão de Jesus. Não se valia deste, que talvez fosse um título muito forte, muito intenso, muito desejado por tantos. Mas ele não. Bastava que as pessoas vissem nele um escravo de Cristo. Porque é isso que a palavra servo significa. E é isso que nós dizemos quando nós dizemos que nós somos servos do Senhor. Estamos dizendo que nós somos escravos do Senhor. Logo Ele manda e nós obedecemos. É isso que estamos dizendo, juntamente com Tiago. Tiago, servo de Deus, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele escreve essa carta para as 12 tribos. Estranho ele falar assim, porque ele está falando em termos de Israel, as 12 tribos de Israel. Mas no momento em que Tiago escrevia, ainda estava muito presente, muito unida ainda a identidade de Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento ainda não havia se tornado tão gentílica. Poucas ainda eram as conversões no mundo gentil. Tiago deve ter escrito por volta do ano 45 do primeiro século. Talvez seja a carta de Tiago o livro do Novo Testamento mais antigo. Pode ser. Está concorrendo com o Evangelho de Marcos.
Então, Tiago estava falando num tempo em que Israel e a igreja estavam muito ainda identificados. Depois, com a perseguição dos judeus, com a ira dos romanos e a necessidade dos judeus de se afastarem totalmente dos cristãos e deixar claro que eles não queriam sofrer junto com os cristãos, então ficou mais definida a separação, ou melhor, a identidade da única igreja, que não é mais igreja de judeus ou igreja de gentios, mas igreja do povo de Deus, dos que conhecem e amam ao Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago então fala a esses que estão na dispersão. Essa dispersão pode-se falar daquela que aconteceu lá no tempo que o rei da Assíria invadiu Israel e levou os israelitas para vários países. Ou pode ser muito mais, tem a ver, a dispersão que aconteceu no tempo já do Novo Testamento, da morte de Estevão. Quando Estevão foi morto e os crentes se espalharam devido à perseguição que ocorreu. Então, esses crentes que estão fugindo de uma perseguição local, eles deixam todos os seus bens. Quem foge não tem como fazer um plano de ação e desenvolvê-lo com detalhes. Não, tem que levar o que pode ser levado e correr e fugir. Então, Tiago está escrevendo para esses cristãos que eram do povo judeu, que moravam em Jerusalém, mas que agora não estão mais em Jerusalém, estão espalhados, fugindo pelo mundo. Sabem como isso acontece até hoje, quando alguém sai do seu país fugindo, como ele pode ser bem recebido ou mal recebido, como ele pode ser ajudado ou pode ser explorado. E na carta de Tiago nós vemos que o que era mais comum de acontecer era a exploração, era o sofrimento. Então não havia ainda configurado aquela perseguição intensa que nós vimos quando falamos sobre a perseguição do tempo de Nero. Isso não estava ainda bem demonstrado. A perseguição agora era muito distinta, não era no sentido de matar ou prender os cristãos. Ainda não, porque era muito recente na história, mas era uma perseguição diferente. O cristão, sem dinheiro, sem perspectivas, trabalhando para alguém que certamente não era cristão, para conseguir sustentar a sua família, e vendo nitidamente que esse rico, que esse homem, esse patrão seu, o está explorando. E esse sentimento que vem de dizer, ao ponto de dizer, é isso que está acontecendo, porque eu larguei tudo por amor a Jesus, e agora eu estou vendo gente rica, que não é crente, que não é cristã, mas que é muito bem de vida financeira, e que se aproveita da sua posição. E enquanto isso, essas pessoas podem ser até muito bem recebidas na igreja, não com o objetivo de conversão de uma alma ao Senhor, mas porque esse rico talvez possa entrar numa igreja evangélica, numa igreja cristã, e ser tratado com plena e escancarada bajulação, porque é rico. E Tiago vai falar mais à frente sobre essa possibilidade, que talvez não fosse assim tão remota, de que as pessoas tratassem melhor o rico por ser rico, e mal ao pobre por ser pobre, e não olhar com verdadeiro sentimento cristão de amor. Alguém que está nessa situação, sem dinheiro e sem perspectivas de mudança rápida, precisa de uma palavra de Deus, precisa de uma palavra de direção, de uma palavra de conforto, de uma palavra que venha de fato lhe trazer aquilo que tanto necessita, a paz ao coração. E é isso o que Tiago está fazendo com esta carta. Tiago não podia
sair de Jerusalém. Agora ele é o pastor na igreja de Jerusalém, nesse tempo da escrita. Depois que Pedro saiu de Jerusalém e foi fazer suas viagens missionárias, ficou Tiago, que não era apóstolo, que não era Tiago, irmão de João, porque esse já havia morrido por ordem de Herodes. Não é Tiago, filho de Alfeu, que também não é mencionado, mas é Tiago, irmão de Jesus, que mostrou o verdadeiro valor, não por bajulação, porque fosse irmão de nosso Senhor, mas verdadeiro valor e sabedoria. E nós vemos a sabedoria de Tiago quando lemos em Atos 15, quando toda a igreja se reúne para ver o que fazer com os gentios que estavam sendo trazidos para junto da igreja, e com todas aquelas regras que havia no passado de judeu versus gentio. E foi após a palavra de Barnabé, de Saulo de Tarso, de Pedro e de tantos outros que falaram, a resposta final foi dada ao presidente desse concílio, ao pastor Tiago, e falou com sabedoria. Disse que a igreja deveria buscar ter uma vida sexual pura, não se envolver com coisas maliciosas, com coisas ilícitas que envolvessem aquilo que era comum, a imoralidade do povo romano, do Império Romano. E também disse que por amor dos judeus que estavam ainda com as suas sinagogas em cada cidade, que eles não comessem carne sufocada, carne com sangue, para que os judeus não ficassem escandalizados e por isso não quisessem mais nenhum convívio com os novos cristãos. E essa resposta sábia de Tiago foi bem vista, foi bem aplaudida pelos apóstolos e pelos cristãos em geral. Vemos então que Tiago era um pastor que, como um homem de Deus, trazia palavras sábias. Mas alguém poderá dizer, ele vai falar sobre sofrimento? Se ele ficou em Jerusalém, se ele está numa igreja muito bela e formoso, na igreja principal de Jerusalém, ele vai falar de sofrimento? Irmãos, antes que nós pensemos algo de estranho nesse sentido acerca de Tiago, se nós olharmos o que a história, não bíblica, mas a história conta por Joséfo, Flávio Joséfo, que não era cristão e que falou sobre a morte de Tiago, sobre Eusébio de Cesareia, que também conta sobre a morte de Tiago, diz que esse homem de Deus, ele viveu sendo homem de oração, que tinha os seus joelhos muito calejados, diziam até que os joelhos dele pareciam com os joelhos de camelo, tão calejado que era, tanto que ele orava pelos seus irmãos judeus, orava pelos seus irmãos cristãos, gentios, e que ele foi perseguido, e quando aconteceu a morte de Festo, que era o governador do lugar, antes que viesse um novo governador, aproveitando-se da instabilidade que se apoderou naquele momento do lugar, o sinédrio judeu decretou que ele deveria ser morto por apedrejamento. Mas o ódio dos sacerdotes era tão grande contra Tiago, que eles tomaram Tiago à força, levaram até o alto do templo e de lá o lançaram. Tiago caiu daquela enorme altura, mas ainda não estava morto. Então começou a execução por apedrejamento. E ainda não felizes, um homem que passava por ali com um bastão em sua mão terminou de matar esse servo de Deus. Estou adiantando isso aos irmãos para que os irmãos vejam que não se trata de alguém que está falando de sofrer com Cristo e que não tem parte no que fala, no que diz. Não. Essas palavras é de alguém que viveu com Cristo e que morreu por Cristo e que morreu com Cristo. E ele falava de algo que estava firme nas suas palavras e também nas suas atitudes. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nesse momento, qualquer irmão que tenha a edição revista e corrigida, vai ler lá,
irmãos, tende por grande gozo cairdes em várias tentações. Aí fica aquela dúvida, como assim? Cair em tentação, vou ter alegria? É que a palavra grega para tentação e para provação é a mesma palavra. É a palavra peirasmos. E essa palavra, então, pode ser traduzida conforme o contexto, por tentação ou por provação. Como aqui é motivo de grande alegria, a versão revista e atualizada traduziu por passar por provação. A corrigida não se mostrou tão preocupada com o contexto e traduziu por tentação. Mas que fique bem entendido, a alegria aqui não é por aquele problema que você foi procurar, não. A alegria aqui não é porque você está passando um problema que você mesmo se envolveu. Como diz a carta do apóstolo Pedro, se sofrer como cristão, bem está, dê glória a Deus. Mas se você sofreu porque é fofoqueiro, sofreu porque se meteu em assuntos alheios, sofreu porque fez coisa errada, não tem alegria não. Não tem alegria. Se você caiu em tentação, não é para se alegrar não, é para você chorar. É momento de choro, é momento de lágrima. Então aqui não cabe a ideia de tentação, cair em tentação, mas sim de passar pela provação. E esse passar pela provação, ele diz que é um motivo de grande, toda, plena, intensa, enorme, uma absurda alegria. Isso logo nos vem à memória, assim, uma ideia. Alguém que está sofrendo, que está apanhando e que está dando risada. É um bobo alegre, logo nós pensamos assim, né? Masoquista, gosta de sofrer. Não é disso que está falando Tiago, não é isso não. Ele está falando sobre uma alegria que está no fundamento e também no objetivo desse sofrimento. O fundamento é, você sofre por amor a Cristo. E o objetivo é que você sairá disso um cristão melhor. Precisa que isso seja visto para que não se pense como muitos que parece que glorificam o sofrimento, que ficam a entender que penitências e penitências e penitências é que nos aproximam de Deus. Quando não compreendem que a verdadeira penitência foi Cristo quem pagou na cruz. Não resta mais sacrifícios a que nós nos venhamos a nos impor, numa ideia de que de alguma maneira nós precisamos pagar pelos nossos pecados. Nossos pecados já foram perdoados em Jesus. Mas o motivo de intensa alegria por passar pela provação, primeiro é você entender, isto é passageiro. Isto é passageiro. Passa. No meio da provação, a gente não tem essa tendência a pensar nisso. No meio da provação, no meio do fogo, no meio do sofrimento, no meio do ardor, de tantas provocações que acontecem, às vezes a nossa tendência é pensar em tentação, é pensar que o inimigo se levantou, é pensar isso, é pensar aquilo. E não ver a mão de Deus a nos provar. Não ver a mão de Deus a nos dirigir. Precisa que isso seja visto. Se o crente ficar pensando muito em tentação, e não perceber que o verdadeiro rei do universo é o seu Pai, que o verdadeiro rei do universo está te expondo a essa situação difícil, para que você tenha algo melhor. Então, se você compreende isso, você certamente pode sorrir. Querem ver? O apóstolo Paulo diz acerca dessas coisas quando ele faz a figura da mulher gestante. Ele fala, em aproximando a hora de dar à luz, a mulher sente ansiedade, a mulher sente medo, a mulher se sente em comoção. Mas tendo dado à luz ao seu lindo bebê, tudo fica para trás. Tudo fica para trás. A alegria toma lugar.
Pois o que Tiago está falando, numa figura, seria dessa mulher que está para dar à luz, que está no momento em que as contrações estão lhe apertando, e ela então dá um sorriso. Mas que sorriso é esse? É sorriso porque não está doendo? Claro que está doendo. É sorriso porque perdeu a noção? Não. É um sorriso porque nesse momento de sorriso ela pensa no lindo bebê que ela espera logo estar em seus braços. Então, na hora do sofrimento, o que lhe conforta é saber para que esse sofrimento está conduzindo. E é isso que o cristão precisa ter em mente. E como nós falhamos em não perceber isto? Somos tão imediatistas, somos muito imediatistas, e queremos muito isto aqui e agora. A solução para aquilo que nos atormenta, que nos importuna. Mas se essa solução não é para hoje, se essa solução não é para agora, você ainda pode sorrir. Mas não esboçar um leve sorrisinho no canto da boca, não. É de fato um sorriso verdadeiro. De quem sabe estar acompanhado por Deus. De quem sabe estar sendo dirigido para um fim maravilhoso. Precisa ser trazido à memória essas coisas que podem nos dar esperança, usando as palavras de Jeremias em Lamentações, para que voltemos a sorrir, e um sorriso sincero, um sorriso verdadeiro. É disso que fala Tiago, quando ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma maneira de traduzir isso é: saibam que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Precisamos saber disso, esse conhecimento tem que estar firme no coração. Vejam algo que às vezes não nos deixa, os sentimentos não nos deixam perceber. Porque se nós nos sentimos bem, nós sorrimos. Se nós nos sentimos mal, nós choramos. Então, Tiago não está falando sobre o que você sente, o que eu sinto. Ele está falando sobre o que nós devemos saber. O crente não pode se conduzir por sentimentos. Sentimentos são instáveis. Sentimentos mudam. O crente tem que se conduzir por aquilo que ele sabe, por aquilo que Deus lhe revelou, por aquilo que Deus já deixou declarado. Porque, no caso dos cristãos, saber e crer são sinônimos. Para nós cristãos, saber e crer é a mesma coisa. Em certo momento, numa escola, o professor perguntou ao aluno e o aluno respondeu: eu creio que tal coisa é tal coisa. O professor disse: para mim não interessa o que você crê, interessa o que você sabe. Pois para nós cristãos, saber e crer é ligado sim. Você não crê porque o seu coração está em fogo. Você não crê porque você sentiu uma sensação diferente. Você não crê porque de alguma maneira você teve um insight. Você crê porque você sabe, porque Deus te revelou as suas verdades e você pode confiar nelas. Por isso você crê. Crer é saber sobre Deus. Vejam bem, Tiago fala sobre alegria baseada não num sentimento momentâneo, mas numa verdade eterna, numa verdade que vem de Deus. E ele diz então: sabendo que a aprovação da vossa fé, esse uma vez confirmada, é algo que não está no texto original, mas que se subentende. Então a aprovação da vossa fé produz perseverança. E produz mesmo. O que é que você pretende da sua vida? Uma vida tranquila, sem sofrimentos. Não é isso que Deus pretende para você. Ao menos, se for uma pessoa especial que Deus tenha esse plano,
Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Mas não é esse o comum. Em geral, o plano de Deus realmente é que o sofrimento tenha lugar na nossa vida. Porque através do sofrimento, nós seremos cristãos melhores. Ele diz a palavra perseverança, também pode ser traduzido por paciência. Mas no sentido original, essa palavra significa aprender a ficar por baixo. Olha que estranho, não? Deus quer que você aprenda a ficar por baixo. A figura dessa palavra, perseverança, paciência, ficar por baixo, é de alguém que está carregando um peso. Está um peso sobre esta pessoa, e não tem como a pessoa levar esse peso se ela quiser ficar por cima. Se ela ficar por cima, ela não carrega nada. Ela tem que aprender a ficar por baixo, aprender a levar esse peso, e só vai se livrar desse peso quando chegar ao seu destino, no momento certo. Qual é o destino? Só Deus sabe. Quando esse peso será tirado das suas costas? Só Deus sabe. Mas o objetivo é aprender a levar pesos. Deus pretende fazer dos seus servos verdadeiros obreiros, pessoas que trabalham em sua obra, carregando pesos. E a gente vive pedindo para Deus: Senhor, está pesado, tira essa pedra daqui, está pesado, esse fardo está muito pesado, não quero levar não. E então chegamos no momento de dizer: eu não suporto mais. Aí vem a palavra de Deus dizendo: não há aprovação que não seja humana, juntamente com a aprovação, Deus lhes dará o livramento em ocasião oportuna. Então, não tem essa de não aguento mais. Deus dá o peso, sim, de acordo com aquilo que Ele mesmo te dá forças para carregar. Então não existe espaço para um cristão rebelde dizendo: não suporto mais, eu vou jogar o peso fora. Ah, vai jogar o peso fora? Tá bem, te prepara que vem outro. Não tem jeito. Se você não aprender essa lição, repete de ano. É do tempo antigo, né? Repete de ano e volta a fazer a lição de novo. Até que aprenda. Até que aprenda. O Senhor quer te ensinar algo com esse sofrimento. O Senhor quer ensinar algo a mim com o meu sofrimento. Você quer aprender? Eu quero aprender? É certo que muitas vezes não queremos. Mas o que importa? Escravo tem vontade? Sou servo do Senhor, é Ele que manda. Então ele diz: ora, a perseverança, isso de aprender a estar por baixo, isso de aprender a ter paciência, isso de aprender o que se chama modernamente de resiliência, isto tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ação completa significa: você só vai largar desse peso quando chegar no seu destino. Não adianta. Se você está buscando o milagre e esse milagre ainda não chegou, pode saber, é porque esse peso é para ser carregado sim. E é para ser carregado com fidelidade sim. E é para ser carregado com um sorriso nos lábios. Não falso, não fingido. Um sorriso de quem sabe que está a serviço do rei. Eu não sou autorizado a dizer que hoje é o dia da solução do seu problema. Que hoje é o dia em que o peso vai sair das suas costas. Eu não estou autorizado a dizer isso. Se eu disser isso, eu estarei dizendo contra o nosso rei. E ele vai dar o peso necessário até que a gente aprenda a carregar. Muitos de nós que estamos reclamando, não queremos aprender, não queremos carregar. Mas há pessoas que aprenderam isso, e nós ficamos maravilhados de pensar quando, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos vêm para a igreja com um largo sorriso no rosto, dizendo assim: estamos felizes, glória a Deus, porque o Senhor nos viu por dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Eles estavam sorrindo,
com chibatadas nas costas, que certamente doíam bastante. Mas entre lágrimas de dor, talvez, eles tinham um sorriso de gratidão, porque aprenderam a alegria de carregar este fardo por Jesus. É só assim que nós podemos compreender Paulo e Silas na prisão. Quando foram jogados no mais escuro, na parte mais escura da prisão, e lá, onde poderia ter umidade, onde poderia ter ratos, ou sei lá o que pode ter, mas está escuro, não dá para ver, o medo pode tomar conta, meia-noite, o que costuma acontecer à meia-noite, eles não estavam naquela prisão chorando, atemorizados. Eles louvavam a Deus. E eles louvavam a Deus pela graça de terem sofrido por Cristo, porque apanharam em praça pública, as suas costas estavam laceradas, estava doendo por demais. Mais tarde eles precisaram que o carcereiro até fizesse as compressas, cuidasse dos seus machucados, tão dolorido que estava. Mas a dor intensa não tirava deles a alegria de que carregavam este fardo por Cristo, por amor a Cristo. Mas e agora os irmãos a quem Tiago está escrevendo, em sua maioria não estavam apanhando em praça pública, em sua maioria não estavam morrendo por amor a Cristo. O que eles estavam passando era a privação de ver pessoas que não tinham compromisso com Cristo sendo financeiramente abençoadas, financeiramente prósperas. E eles que tinham compromisso com Cristo passando dificuldades e tendo até que pedir aos seus patrões que desse um espaço de tempo para poder ir à igreja adorar ao seu Jesus. Porque, conforme as pregações modernas, o que se ouve é: você tem que ser próspero, você tem que ser rico, você tem que estar por cabeça, não por cauda, nunca por baixo, sempre por cima. Não é isso que se fala a maior parte do tempo. Você tem que dizer: eu não aceito isso. Você tem que dizer: eu declaro, eu decreto, eu amarro, e coisas desse tipo. Mas Tiago tinha uma palavra de Deus, não uma palavra de homens. E a palavra de Deus era: aprenda a carregar o seu fardo com alegria. Aprenda a carregar o seu fardo com alegria. Eu ainda não aprendi, irmãos. Essa palavra também é para mim. Eu ainda tenho os meus atrevimentos, ainda tenho as minhas orações estranhas, que depois eu caio em mim e falo: meu Deus, o que eu estou falando? Perdoa, Senhor. Eu tenho que aprender a carregar meus fardos, dando glória a Deus. E isso é real porque homens no passado que te amavam fizeram isso com tanta maestria, com tanta galhardia, que até me envergonha eu aqui à frente da igreja para pregar essa mensagem que eu mesmo preciso aprender. Mas que seja, irmãos, algo que nós não desistamos. Como diz Tiago, a perseverança tem que ter ação completa. Então não adianta você dizer que em 1989 você passou por um enorme perrengue e você foi fiel. Tá, glória a Deus, mas a sua vida continua, não é? E agora? Novas dificuldades surgiram, novos problemas surgiram. Que bom que você foi fiel lá, mas a sua vida continua. A perseverança tem que ter ação continuada até se completar, até o momento de Deus dizer: tá bom, vamos agora para o próximo fardo. Ou então, vamos para a glória. Vamos para a glória, porque acabou o momento dos fardos. Agora é o momento da glorificação. Quando Cristo voltar nos ares, ou quando nós fomos recolhidos pela morte. Mas nós precisamos aprender essa lição. E Deus não nos coloca isto como opção. Ele coloca isso como a vida do crente. É a vida do crente. Você vai orar, e Deus vai te dar milagres, e vai resolver coisas de maneira maravilhosa. Ou não.
ou não. Depende dele. Se ele disser, já está bom, de fato, o problema será resolvido. Se ele disser, aguenta mais um pouco, porque você precisa fortalecer seus músculos espirituais, você precisa colocar calos nessas mãos, você precisa me servir com mais afinco. Porque se um dia você se deparar com o anticristo, e esse tal inimigo do Senhor te colocar a opção de negar ao seu Cristo para continuar vivo, ou para continuar inteiro, ou para continuar são, você não terá problemas em dizer, jamais negarei meu Senhor. Qual o fardo que eu vou carregar agora? Por quê? Porque esse fardo não é você que coloca sobre mim, não, o sujeito. Esse fardo vem do Senhor. O que para Satanás representa a tentação, para o servo de Deus que vê a mão do seu Pai, é apenas provação. Provação da fé. Como é a sua fé? Ele está citando aqui o exemplo do ouro, né? O ouro todo sujo, com vários minérios, com várias coisas que não tem nada de nobre. E aí quando o ouro vai para o fogo, quando o ouro vai para o calor, esses minérios menos nobres vão se despregando, e fica o ouro puro. E a nossa fé? A nossa fé às vezes é tão supersticiosa. E Deus usa essas coisas para que nós aprendamos a crer nele, acima delas, acima de tudo. Deus tem um plano lindo, um plano maravilhoso para os seus filhos. Ele não está criando filhos mimados. Ele está criando uma comunidade de homens e mulheres, um exército para servi-lo, para darem provas de que quando vier o Filho de Deus buscar a sua igreja, ainda haja fé na terra, se você estiver aqui, se eu estiver aqui. E que seja, irmãos, essa palavra, não para te desanimar nas suas orações, você deve continuar orando, pedindo a Deus que te livre daquilo que lhe incomoda, daquilo que lhe desagrada. Isso não é errado. Mas enquanto Deus entende por bem te manter com esse fardo, coloca um sorriso nesse rosto e dê glória a Deus. E siga avante. E que Deus lhe abençoe.